Fala, fala meus nobres e queridos amigos, como é que estão vocês? Tudo legal? Estamos aqui então para fazer este ou Viexper, como vocês quiserem chamar, né? É a nossa prática de ensino que estamos adotando para o nosso projeto de treinamento em construção textual. Por que treinamento em construção textual? Por causa que vocês estão treinando, né, redação após redação, título após título, etapa após etapa. Lembrando que as nossas etapas são chamadas sempre de parciais, né? Primeira parcial, segunda parcial, terceira parcial, enfim, quantas parciais forem necessárias até que você faça uma redação definitiva. Redação definitiva é aquela, né, que depois das correções dos vídeos que eu envio para vocês fazem uma redação boa, uma redação não aceitável, mas uma redação excelente, né? Redação perfeita, digamos assim. Capaz de concorrer à nota 1000 no Enem. É complicado dizer se uma redação vai tirar 1000 no Enem ou não. Nós não podemos precisar isso, né? Por causa que nós não somos avaliadores do Enem. E a avaliação, como vocês bem sabem, toda avaliação ela é sempre muito subjetiva. Não há como um professor, por mais capacitado que ele seja, dizer a vocês que a redação vai tirar 1000 com certeza. Não podemos, não é responsável fazer uma afirmação dessas, tá, queridos? Mas o que é Viexper? Viexper é uma sigla, né? Vídeo explicativo personalizado, tá? É o que eu mando para vocês sempre que vocês enviam uma redação nova para mim. Eu faço um Viexper, ou seja, um vídeo explicativo personalizado falando exclusivamente, né, remetendo à redação que vocês me enviaram, corrigindo ela, dizendo o que está bom, o que está ruim, o que deve melhorar e também fazendo explicações técnicas, né, gramaticais, dizendo como deve ser e por que deve ser daquela maneira. Eu tenho encontrado muitos problemas nas redações e a maioria deles se refere sempre à questão estética da redação. Os alunos esquecem que a redação deve ter aqui, ó, a sua margem retinha, né? E um dos motivos deste vídeo é recobrar vocês disso, né? Dizer que é necessário fazer sempre uma adequação estética, é o mínimo que se deve fazer, tá? Esteticamente adequado é possível mesmo para quem não tem conhecimento linguístico. Não é difícil você fazer recuo de primeira linha do parágrafo, né? Aqui, ó. Não é difícil você fazer os parágrafos simétricos. Também não é difícil você fazer margem. Basta selecionar o texto, né? Selecionar tudo que você escreveu. Depois vem aqui nesse ícone, ó, e clica aqui, ó, em justificar. Qualquer editor de textos, inclusive este aqui gratuito que está disponível na internet, na nuvem, né, do Google, que é o docs.com aqui, ó, docs.com. Onde é que está? Acho que você consegue aumentar, não vou conseguir aumentar. Tá, mas é o docs.com do Google lá que você consegue, né, no Google Drive, acessar e digitar os teus textos por ali. Mesmo que você não tenha o editor mais renomado aí, né? Você pode usar esse aqui, sem problema nenhum, tá, pessoal? Uma coisa que eu quero dizer também com relação à estrutura do texto é que o texto tem que estar estruturado para que você acerte ele. Não adianta nada você ter conhecimento gramatical se você não conhece a estrutura da redação, né? Ainda mais tratando-se de texto argumentativo, texto dissertativo argumentativo. O que é dissertativo argumentativo? Dissertativo argumentativo é um texto dissertativo onde você vai explicar alguma coisa, falar sobre algo, discorrer sobre um assunto. E argumentativo é baseado em argumentos, ou seja, você vai argumentar sobre isto ou aquilo. Tá bom, queridos? Eu fiz aqui um texto protótipo, na verdade não seria um protótipo exatamente, mas é uma estrutura, né, básica com elementos que você deve construir ao longo do seu texto. É uma espécie de forma, tá? Uma forma onde você, como se você fosse fazer um bolo, você faria a composição da massa, né?
e depois poria esta massa numa forma para que o bolo ficasse com uma forma, a forma de bolo, né, da forma, entenderam? Então o que vai acontecer? Para que o texto tenha também uma forma aceitável, adequada, de texto dissertativo, você vai utilizar esta forma aqui. Existem alunos que já sabem disso, tá? Existem alunos que inclusive já entregaram as suas definitivas e a partir dos Viespers nós fizemos para esses alunos, eles conseguiram construir seus textos maravilhosamente bem. Então, digamos que não precisa, né, aprender isso aqui hoje, porque já sabem. Mas eu estou explicando aqui especialmente para aqueles alunos que não sabem disso, que não conhecem a estrutura do texto ou que insistem em mandar para mim textos desestruturados, né? Aquele bolo só na massa, assim, que não tem forma nenhuma, que não dá nem para você comer, né? O bolo precisa ter forma, né, para ser comido, né? Então aqui, a mesma maneira, o texto, para ser lido, ele precisa estar em forma. E a forma é essa aqui, ó. Nada mais do que isso, tá, queridos? 4 parágrafos, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, ó. Como fica bonito o texto, né? 4 parágrafos, bem delineados, mais ou menos simétricos. Frases curtas, muito importante. Ó. Notem que as frases aqui, na sua maioria, que eu estou designando, elas têm pouco mais de uma linha e meia quase, né? De forma que, como eu sempre digo nos Viespers, você deve, quando trocar de linha, já acender a luz amarela para você encerrar a frase. Então você vai escrevendo, 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 e quando troca de linha, já deve acender a luz vermelha, né, ou o sinal amarelo, para você concluir aquela frase ali. Porque frases compridas geram enganos, geram problemas. Excesso de vírgulas num texto, pessoal, é problema na certa, tá bom? Então, opte por colocar pontos e fazer frases na ordem direta A, B, C, D, né? Sujeito, verbo, objeto, adjunto, que daí a frase não vai ter problema. Um articulador que eu admito, que deve ter sempre, claro, aliás, a vírgula deve vir sempre depois do articulador, né? O articulador não deixa de ser também um adjunto adverbial que precisa de vírgula, porque ele está deslocado, tá? Por exemplo, quando você diz a frase ali, né? Deixa eu dar um exemplo aqui embaixo, um exemplo concreto. Vamos ver. A pandemia tem gerado muitos problemas. Na área comercial do Brasil e do mundo. Beleza? O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou botar um articulador, né? Com isso, vírgula. Comerciantes do mundo inteiro têm buscado soluções para retomar a normalidade. Ponto. Além disso, as autoridades visam recompor as estratégias comerciais e políticas na busca pela retomada do desenvolvimento. Ponto. Agora aqui, ó, a última frase. Sendo assim, uma frase de termo, né, que vai terminar o meu parágrafo.
Sendo assim, acredita-se que em pouco tempo a economia brasileira dará sinais de normalidade. Beleza? O que você sublinhou aqui? Não, dará no futuro, tá certo. O programa tá rateando. Beleza, né, pessoal? Isso aqui então tá certo, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz um primeiro parágrafo, né? Vou justificar aqui, já que está a justificar aqui, beleza. Vejam que agora o meu parágrafo está certinho, justificado ali. Botei articulador. Articulador, sempre depois do articulador tem que ter uma vírgula. E é exatamente isso que eu estou colocando aqui para vocês entenderem, que é necessário sempre colocar vírgula depois do articulador. E as frases estão aqui por um motivo exato, tá, pessoal? Note que aqui a estrutura eu tenho, ó, começo com o tópico frasal, que neste caso aqui o tópico frasal é: a pandemia tem gerado muitos problemas na área comercial do Brasil e do mundo. Esse é o meu tópico frasal. É a frase semente, a frase mais importante do meu texto, né? Aquela que vai trazer, digamos, ligação entre o tema e o que eu estou escrevendo no texto. É sempre importante que o tema esteja inserido e presente no tópico frasal, tá? Tem que ser assim. O tópico frasal é a frase mais importante do texto. Depois nós temos aqui, né, o primeiro argumento. Né? Primeiro argumento é uma justificativa que você dá para aquilo que você disse no tópico frasal. Veja aqui, ó, comerciantes do mundo inteiro têm buscado soluções para retomar a normalidade. Esse aqui é o meu primeiro argumento. Depois eu tenho aqui o meu segundo argumento, que é ainda um esboço, né, daquilo que está sendo dito, uma segunda hipótese sobre o assunto. Né? Aqui, ó, além disso, as autoridades visam recompor estratégias comerciais e políticas na busca de retomar o desenvolvimento. Isso aqui é o meu segundo argumento. Então, o primeiro argumento está aqui. Veja que eu desenvolvo, né, o tópico frasal. Eu dou justificativa. É isso aqui, essas frases que são colocadas aqui, essas duas frases centrais da minha introdução, que dão um sentido argumentativo para a minha dissertação. Por isso que eu chamo de texto dissertativo argumentativo, como se pede no Enem. Né, pessoal? Então, por que dissertativo argumentativo? Porque eu estou discorrendo sobre um assunto a partir de argumentos. Estou argumentando aqui, tá bom? Depois eu tenho a frase termo, né? O que é a frase termo? É aquela que termina, né? A última frase do parágrafo. E todos os parágrafos têm sua frase termo. Veja aqui, o segundo parágrafo tem o termo, o terceiro parágrafo tem termo, e a conclusão, o último parágrafo, também tem termo. Olha aí, ó. Todos os parágrafos têm a última frase chamada de termo. Por quê? Para que não fique voando o assunto, né, é necessário que eu coloque uma frase de fechamento, a frase que vai conduzir para uma certa resolução do problema. Tá? Não é que eu vá terminar o assunto aqui. Não, o texto está recém começando. Mas ele encerra o parágrafo. Note que o articulador, sendo assim, ele é responsável por dar essa ideia de terminação, de fechamento. Né? Olha aí, ó. Eu não gosto de chamar de conclusão, tá, pessoal? Porque conclusão é o nome do último parágrafo. Aqui é termo, tá? A frase que termina o meu primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo ou qualquer outro parágrafo, beleza? Voltando aqui para a nossa estrutura da redação, quando você vai construir o segundo e o terceiro parágrafo, é necessário que você faça uma retomada do que você disse lá no primeiro argumento, né, no caso deste segundo parágrafo aqui, ou que você retome o teu segundo argumento no terceiro parágrafo. Então veja bem que este parágrafo aqui, ó, que vem logo depois da introdução, ele é um desenvolvimento do que você disse no seu primeiro argumento.
Ao passo que o que eu disse no meu segundo argumento, que aqui está, eu vou retomar lá no terceiro parágrafo. Então, este parágrafo aqui desenvolve o que foi dito aqui, ó, no meu segundo argumento. E este parágrafo aqui, o segundo parágrafo, vai desenvolver o que eu falei aqui, no primeiro argumento. Tem que ser em ordem, Leandro? Tem que ser em ordem. Tu não pode desenvolver o segundo parágrafo com base no teu segundo argumento. Tá, gente? Tem que ser assim, ó. O segundo parágrafo, aqui aliás, o segundo parágrafo desenvolve o primeiro argumento, o terceiro parágrafo desenvolve o teu segundo argumento. E a frase de fechamento vai ser o termo aqui do teu primeiro parágrafo, da introdução, vai ser desenvolvido, tu vai iniciar aqui na tua conclusão, tá? Então, sempre as frases são retomadas ao longo do texto. Ah, Leandro, eu posso fazer isso? Eu posso retomar? Claro que pode, não só pode como deve. Por quê? O texto, gente, a palavra texto, ela significa tecido. Tá? E um tecido, como é que é feito um tecido? As linhas se entrelaçam a fim de formar um todo contínuo, coeso e coerente. Você não pode ficar dando informações novas à torta e à direito, né, em todo o tempo aqui, porque senão tu vai fazer vários textos, tu não vai fazer um texto. É necessário que para ser um texto ele precisa estar coeso, sempre ligado na introdução. Tá, gente? A introdução aqui vai ser retomado os assuntos. Aqui tu expõe o que tu vai falar. E nos demais parágrafos, tu desenvolve o que foi exposto na introdução. Simples assim. Beleza? Aqui eu disse que você deve iniciar o segundo parágrafo com uma paráfrase do primeiro argumento. Não é assim? Pois é, mas o que vem a ser uma paráfrase do meu primeiro argumento? Bom, nesse exemplo que eu coloquei aqui de a pandemia, né, falando sobre a pandemia, os problemas econômicos gerados pela pandemia no comércio brasileiro e mundial, bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu primeiro argumento, que é a segunda frase, né, da introdução, isso aqui que está de azul, ó, e vou reescrever aqui para dar início no meu segundo parágrafo, tá? Ah, Leandro, é só reescrever? Claro, é só reescrever. É importante que para reescrever eu devo começar direto pela frase. Eu não vou começar pelo articulador com isso. Tá? Não se deve começar a frase com articulador. Não posso começar assim meu parágrafo. Ó. Com isso, vírgula. Não, não posso. Tá, gente? Por quê? O com isso, ele, como todo articulador, ele é muito forte e ele vai acabar dando uma relação quase que intrínseca ao primeiro parágrafo. Tá? Então não pode, porque eu estou começando um novo parágrafo, eu não posso começar com elementos de coesão. Eu tenho que quebrar o vínculo com o parágrafo anterior. E para quebrar o vínculo, você precisa iniciar direto no assunto, sem articulador. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, né? Então começa aqui direto. Comerciantes do mundo inteiro têm buscado soluções para retomar a normalidade. Pego exatamente isso aqui e copio aqui. Tá? Beleza? É isso aí. Opa, acho que eu fiz coisa errada aqui. Dá um Ctrl Z. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. É ao vivo, tá, pessoal? Então acontece probleminhas aí. Deixa eu ver aqui. Tá, Ctrl. Deixa eu pegar e retomar aqui de novo. Comerciantes do mundo inteiro, tá, beleza. Ctrl C, né? Vou dar um Ctrl V aqui. Beleza, agora sim. Agora ficou legal, ó. Comerciantes do mundo inteiro têm buscado soluções para retomar a normalidade. Veja que é a mesma coisa que eu disse aqui na minha segunda frase, né? O que eu vou fazer? Começar com letra maiúscula, né? E vou fazer uma paráfrase. Paráfrase significa dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. Porque senão o avaliador do Enem vai dizer que está repetindo coisa, né? E não é bom repetir as coisas numa frase. Então, como é que eu faço uma paráfrase aqui? Simplesmente eu reordeno, né? Eu posso fazer uma paráfrase reordenando os sintagmas na minha frase, na minha oração. Vamos ver aqui como é que pode fazer isso aqui, ó.
Comerciantes do mundo inteiro têm buscado soluções para retomar a normalidade. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso aqui, ó. Olha só o pulo do gato aqui, pessoal. Vou passar para frente. Soluções para retomar a normalidade são buscadas por comerciantes do mundo inteiro. Beleza? Olha aí, soluções para retomar a normalidade são buscadas por comerciantes do mundo inteiro. Ah, Leandro, mas ainda está muito igual. Está muito igual, só trocou, né, o A pelo B ali e agora como é que fica? Não, vamos mudar aqui então. Ó. Soluções para retomar a normalidade são buscadas. Note que sempre que eu... Bom, tá. Soluções para retomar a normalidade são buscadas por comerciantes do mundo inteiro. Vamos substituir palavras aqui agora por sinônimos. Tá? Para retomar o progresso econômico são buscados por comerciantes do mundo inteiro. Tá, beleza? Soluções são buscadas. Tem que estar no feminino aqui, beleza? Soluções para retomar o progresso econômico são buscadas por comerciantes do mundo inteiro. Tá, vamos pegar, a gente pode simplificar a frase aqui. Em vez de botar do mundo inteiro, a gente tira do mundo inteiro, fica simplificado. Em vez de botar comerciantes, a gente pode botar são buscadas por trabalhadores do comércio. Tá? Note que em vez de ser comerciante, eu botei trabalhadores do comércio, que é a mesma coisa. Então, gente, aqui, ó, beleza, tá bom assim, tá? Agora o que eu faço? Eu vou fazer uma citação, tá? Tem que fazer uma citação aqui. Né? Uma citação você pode pegar na internet, entrar na internet aqui e colocar uma citação que eu queira. Frase de economista. Frase de economista, beleza? Aqui, ó, tem uma frase aqui. Quem é que diz essa frase? Thomas Sowell, economista norte-americano. Tá, então aqui, ó. Vamos pegar essa frase aqui. Ctrl C, né? Eu vou pegar, na verdade eu vou copiar tudo que está aqui, porque me interessa mesmo, é o nome do citador aqui, né? Quem disse a frase, Ctrl C. Vou pegar aqui e vou colar aqui, ó. Vou dizer assim, ó. Ctrl V, né? Beleza, olha só que legal que ficou. Eu vou pegar agora aqui o Thomas e vou botar lá pra frente e vou dizer o seguinte, ó. Segundo o economista norte-americano, qual é o nome dele? Thomas Sowell. Ctrl C. Ctrl V. Beleza. Tá. Segundo o colunista norte-americano, não sei o que. Há dois tipos. Vou manter essas aspas aqui. Tá? Só vou botar aqui com letra minúscula, porque eu não estou começando a frase, né? Não, tirar aspas daqui e vou botar vírgula, fica melhor. Há dois tipos de economistas, 2 pontos. Os que querem fazer mais ricos aos ricos e os que querem fazer menos pobres aos pobres. Beleza? Vou tirar isso daqui,
o resto aqui não me interessa mais. Quero fazer apenas aquele trecho ali. Tá? Então veja aqui, ó, como é que ficou o meu texto. Soluções para retomar o progresso econômico são buscadas por trabalhadores do comércio. Ponto. Segundo o economista norte-americano Thomas Sowell, há dois tipos de economistas. Os que querem fazer mais ricos aos ricos e os que querem fazer menos pobres aos pobres. Tá? Eu tenho que tomar cuidado agora aqui para não sair do assunto e puxar esta citação que eu coloquei para o tema. Note que aqui está falando um pouco mais da desigualdade social do que propriamente da economia. E o meu tema aqui que eu coloquei é economia. O comércio, a retomada do comércio. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui uma frase que diz assim, ó, logo vemos que a desigualdade advinda e fomentada pela economia, pela pandemia, fomentada pela pandemia, ó, retomei aqui a palavra pandemia, né? Pode ser atenuada com a boa vontade dos economistas e comerciantes. Ponto. Beleza? Olha aí, ó, o que aconteceu. Eu peguei e puxei esta citação aqui, que fala um pouco de desigualdade, para dentro do meu tema. Tá? Puxei para dentro do tema. Logo, vemos que a desigualdade advinda e fomentada pela pandemia pode ser atenuada com a boa vontade dos economistas e comerciantes. Tá? Agora fazer a frase de fechamento aqui, desse parágrafo. A frase de fechamento, eu posso retomar ela aqui, como é que eu posso dizer? Eu vou pegar e vou fazer assim. Portanto, a busca pelo crescimento econômico pós-pandêmico requer a ação de todos. Ponto. Tá? Olha aí que legal. Beleza, está aqui o meu segundo parágrafo já pronto. Tá, pessoal? Da mesma maneira você deve fazer quando for recompor o teu terceiro parágrafo. Só que em vez de você colocar uma citação, né, você vai fazer agora um dado estatístico. Você menciona um dado estatístico no teu terceiro parágrafo, né? Não é bom colocar citação no segundo e citação no terceiro. É bom você alternar. Ou você coloca uma citação no terceiro e um dado estatístico no segundo, ou faz como eu fiz aqui agora. Tá? Eu prefiro começar, né, fazendo uma citação e depois colocando dados estatísticos, porque já prepara para a conclusão. Mas, se você quiser, você pode fazer diferente. Mas tem que fazer menção de autores, porque isso enriquece o teu texto. Quando você faz uma citação, você não está se abalizando apenas nas tuas palavras. Tu está informando o leitor, né, que existem outros teóricos que pensam como você. Tá? Tem que ter uma certa habilidade em fazer isso? Tem. Inclusive, né, você pode usar os textos motivadores da prova do Enem, que são muito importantes. Eles não estão ali para bonito, eles estão ali para serem utilizados por você. Lembrando que tem não apenas frases e textos de autores famosos, mas também os textos motivadores do Enem e de alguns vestibulares são dotados de dados estatísticos muito bons, muito importantes. Então, quando você lê uma redação nota 1000 no Enem, né, que foram feitas muitas citações e colocados muitos dados estatísticos,
você pode pensar que a pessoa que fez aquela redação é superdotada, que ela leu tudo sobre tudo e que guardou em sua memória tudo aquilo que ela leu. No entanto, não é preciso. Ela retomou isso dos textos motivadores. Tá, pessoal? O vídeo vai ficar muito grande, eu vou ter que encerrar por aqui, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é isso aí. Atentem para a estrutura do texto, tá? A estrutura do texto é muito importante. Se você ler este protótipo que está aqui, né, esta forma, você vai conseguir fazer um excelente texto e de primeira já poderá fazer sua redação definitiva. Tá? Beleza, pessoal? Então, nosso vídeo fica por aqui hoje. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.